Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração para a energização do nosso planeta. Cada um em sua casa, orando em prol do bem e do bom. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Sempre muito bom estarmos juntos, porque é importantíssimo esse trabalho que nós fazemos de oração, todos nós orando em prol do nosso irmão. E fazendo isso, nós também recebemos a nossa parte de energia, né? Que isso é maravilhoso. Então, vamos todos fazendo aquele exercício de respiração. Assim a gente vai nos oxigenando o nosso corpo. E aí nós vamos também nos acalmando, respirando fundo, pensando em coisas boas, positivas, soltando lentamente, tirando as nossas mágoas, as nossas tristezas. Vamos nos acalmando e vamos procurando o nosso Pai, o princípio sagrado, na nossa intimidade, no nosso íntimo. Vamos também nos unindo aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Irmãos estes que foram de importância fundamental para a nossa evolução. Se eles não tivessem vindo tantas vezes à carne, ensinado doutrina, passado informações, né, mostrando o que é a verdade, que a verdade é íntima e não fora, que a gente procura Deus dentro de nós, né, nós ainda estaríamos muito atrasados. Então é sempre muito importante a gente ter todo o respeito por esses irmãos. Claro que a idolatria de consciência, de amor, é para o Pai. Este sim que é o princípio e nós temos de entender isso. Nós não podemos mudar o sentido das coisas. O nosso Pai, Deus, o princípio sagrado, Ele é Deus de todos, Ele é Pai de todos. Os outros são todos seus filhos. Um dia estaremos de novo juntos em prol do bem e do bom, trabalhando e sendo parte e relação do nosso Pai. Mas isso quando nós tivermos todos os seus conhecimentos desabrochados. Ainda estamos bem longe disso, né? Os espíritos cristificados que já o representam já estão bem mais próximos. E lentamente eles já estão se fundindo ao Pai. E quando isso acontecer, perde a individualidade e ganha a divindade. É assim que acontece. Vamos pensar em todos os trabalhadores aqui do nosso planeta. A mensageria divina responsável que é o que faz o trabalho é o que faz a comunicação entre os trabalhos espirituais, entre encarnados e desencarnados e também entre faixas de desencarnados. É ela que faz todo esse trabalho de comunicação, de ajuda. A corrente médica trabalha com todas as coisas da medicina, do corpo físico e também
da parte espiritual, porque quando a gente sai da carne com doenças e tudo mais, nós saímos muito fracos, nós saímos machucados, e muitos irmãos, depois de passarem décadas, centenas de anos na subcrosta, passando, eles também sofrem bastante, eles vão para os hospitais astrais, né? A corrente de pretos velhos, índios e caboclos, eles fazem todo o trabalho material de ajuda na parte de limpeza, na parte de doutrinação de espíritos perdidos da subcrosta. Eles acompanham as legiões quando vão para a subcrosta, eles abrem os caminhos, eles protegem tudo que é material, tudo que é essa parte de ajuda, né? E eles estão ali juntos, eles ajudam a retirar espíritos que estão perdidos aqui no planeta, eles ajudam nos hospitais, eles fazem um pouco de tudo, sempre ligados a essa parte material. As socorristas trabalham com toda a parte sentimental, elas ajudam a trazer espíritos para a carne, elas ajudam a levar espíritos quando desencarnam, né? Toda essa parte de sentimento, de amor. Os hindus, eles trabalham com a parte intelecto-moral, né? Eles são aqueles espíritos que têm aquela ideia fixa, reta, eles ensinam, eles caminham, eles mostram como deve se comportar, né? Toda essa parte de intelectual e moral, eles ajudam. Mas o que é muito bonito nisso, e é o que nós deveríamos fazer na carne e a gente não consegue, eles todos fazem uma grande engrenagem, todos trabalham juntos, né? Um ajudando o outro, cada um na sua área, mas sendo uma coisa só, em nome de Deus. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos espelhar, ver o que eles fazem de maravilhoso e trazer isso para a carne. E ajudar, cada um fazendo o seu melhor, mas todos em nome do melhor de todos. Da comunidade, da cidade, do planeta. E isso é muito importante. Eles nos ensinam isso pelo exemplo e nós deveríamos espelhar isso e passar isso aqui para o planeta, né? Vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, nossos mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom e trabalhar com aquela energia maravilhosa de todos, com a graça de Deus. O trabalho de hoje está iniciado. A Kátia colocou aqui no estudo dos 10 mandamentos, página 57 do Evangelho Eterno, no que toca à idolatria é dito conhecer e viver o respeito a Deus em espírito e verdade. Nem a ele cabe idolatrar. E nós vamos na primeira oração, que é o Pai Nosso dos Espíritas. Na página 19 do Orações e Poesias Divinas 1. Pai Nosso dos Espíritas, Pai Nosso, que és o céu, que está no imo de tua manifestação, que é a criação. O teu nome é santo, e acima de cogitações humanas, e nós, teus filhos, não o pronunciaremos em vão. Convoca-nos, ó Pai Divino, ao teu reino de luz, glória e poder, fazendo sentir a tua presença em nós. A tua vontade é lei, justiça e virtude, amor e ordem, sendo normal que lhe devamos obediência integral. Tu és o único Senhor, sendo exato que tudo quanto de ti deriva é o pão da vida, e que devemos saber aplicar. Encaminha-nos, ó Pai Santo,
a pureza e a sabedoria, a fim de que venhamos a ser benignos e tolerantes para com os nossos irmãos, e que, Senhor, pelo conhecimento da verdade que livra, saibamos proceder bem para sermos acima de tentações, graças a Deus. Graças a Deus. Nós ontem começamos a falar sobre que sempre foi divinismo, né? Não com o nome divinismo, que esse foi cunhado no século XX por Oswaldo Polidoro, mas a doutrina do caminho que leva a Deus, grandes espíritos, grandes iniciados, né? A gente, naquele livro do Churré, os grandes iniciados, eles sempre colocaram na forma que as pessoas da época entendessem, mas o sentido é o mesmo. Então, ontem nós falamos do Vyasa-Veda, né? Numa frase dele, eu estou pegando de um folheto do Oswaldo Polidoro, né? E hoje eu vou ler de Krishna. O que Krishna escreveu na época? Todas as vidas ou existências, todo o trabalho e todo o sofrimento é para que possais voltar a mim, o Senhor único, a origem e a finalidade. Né? Então, Krishna já dizia, todas as vidas ou existências, ou seja, reencarnação, né? Todo o trabalho e todo o sofrimento, se isso é necessário, é para que a gente melhore, para que a gente possa voltar a Ele, o Senhor único, a origem e a finalidade. Então, olha só, Krishna já colocava, nós saímos, a origem é Deus, nós saímos de Deus, indifere o nome que coloque, é o princípio sagrado, nosso Pai Divino, sai, nós passamos por todos os caminhos de evolução, todos, vamos indo para voltar a ser Deus de novo. Então, a gente tem a origem, a gente encarna, desencarna, aprende, acerta, erra, e erra bastante, infelizmente, ressarce, luta, briga, volta, cresce, né? Vai evoluindo para voltar a ser Deus em Deus, né? Então, é interessante, é importante a gente ter essa consciência que o nosso Pai jamais ele deixou de nos alertar. Mas não era a hora, a gente não estava preparado para escutar, outras pessoas deveriam estar na época preparados, muitos no caminho, nas outras encarnações se perderam, outros conseguiram continuar e assim vai, porque o nosso Pai nos ama tanto que Ele nos dá aquele chamado livre-arbítrio. Por mais relativo que seja, a gente consegue, né? Se eu não quero nesse momento, eu não quero. Pode até ser porque eu não tenho nem consciência daquilo, mas Ele vai esperar a eternidade inteira, porque nós temos todo o tempo do mundo, né? Para voltar, porque Ele sabe que um dia a gente volta. Então, todo o trabalho, toda a evolução, todo o crescimento. Mais uma que eu vou ler, que é a sabedoria órfica. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, se a gente se conhecer, a gente está desabrochando Deus interno. A gente sabe as nossas relatividades, a gente sabe os nossos potenciais, a gente sabe as nossas qualidades. Né? Se a gente se conhece de verdade, não aquilo de maquiagem que eu sou a melhor pessoa do mundo. Isso não existe, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe que tem Deus dentro de nós, né? E que quando a gente tem o nosso Pai dentro de nós, que a gente sabe que a existência divina está aqui nos sustentando e tudo mais, né? Nos dando toda essa eternidade, né?
a gente começa a procurar e conhecer tudo que está ao nosso redor, porque tudo é Deus, né? E todos os espíritos que estão ao redor. Então é importante a gente entender que a nossa evolução não tira a venda, né? Que pode parecer assim um absurdo, mas quanto mais a gente entra dentro da gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o universo e conhece tudo que está à nossa volta. Por quê? Porque Deus, a essência divina, tudo está dentro dele. Quanto mais a gente desabrocha o princípio, mais a gente vai perceber tudo o que existe. Todas as características de Deus nós possuímos, mas a gente ainda não sabe usá-las todas. A gente usa uma partezinha da nossa inteligência, a gente tem a eternidade, que aí é uma continuidade, encarna, desencarna, porque o espírito não vai morrer nunca, né? Nós temos as nossas mediunidades que a gente recebe dos espíritos, nos preparam para que a gente faça um trabalho muito, nos acorde, nos mostram um caminho certo, nos advertem, ilustram, nos consolam, né? Então, nós temos muitas coisas que o Pai permite e nos dá. Mas quando a gente começa a procurar dentro, na nossa intimidade, com as nossas orações de verdade, com aquela nossa mente, o nosso coração se ligando ao Pai, é como se uma explosão divina abrisse. A gente começa a ver coisas do universo, do conhecimento humano, da nossa evolução, da evolução da humanidade. Então depende muito de nós. Depende muito do orai e vigiai. Isso é importantíssimo. Quando a gente ora, a gente faz essa conexão. E quando a gente toma cuidado em não prejudicar o próximo, em ser o melhor filho, pai, irmão, amigo, quando a gente começa a entender que se a gente prejudica o próximo, a gente está prejudicando a nós mesmos, mais explosões divinas vão acontecendo e vão evoluindo, né? Mas essas frases, claro que cada um desses espíritos escreveu coisas maravilhosas, ensinou muito, passou muita informação, mas é só para a gente entender, é por isso que eu estou falando bastante sobre a evolução, que o Pai já mostrou isso tantas vezes. E as pessoas acabam esquecendo. Graças a Deus hoje nós temos uma abertura que podemos falar, podemos estudar conhecimentos, filosofias do Oriente, do Ocidente, toda a história. Nós temos uma lucidez que nós recebemos essas informações, que está tudo escrito, esse material, e a gente pode estudar, meditar e trabalhar. E isso faz muita diferença para nós, né? Para a nossa evolução. Então tá no momento, nós temos tudo. Como falo dito, né, popular, nós temos a faca e o queijo. Cabe a nós agora nos prepararmos para o melhor, para a nossa evolução. E se a gente se ajudar, a gente recebe muito mais ajuda. E se a gente ajudar o próximo, os céus se abrem, né? Isso é importante. E aí todos aprendem e muitos crescem, né? A Judite colocou, graças a Deus, nossos chakras frontal e cardíaco acionados para o aprendizado e doações. A Soninha, o meu olhar do mundo mudou muito, enxergo coisas que antes não via. A Cíntia pôde acompanhar um arco com uma luz dourada envolvendo a todos, da cabeça aos pés. Pude acompanhar uma vilã e onde foi apresentado o Evangelho Eterno, uma vila aonde foi apresentado o Evangelho Eterno, graças a Deus.
A Kátia, interessante. Enquanto você fala, Mara, vejo que assim como a terra pode ser arada e semeada, as lições aprendidas abrem sulcos em nosso histórico do perispírito e muitas luzes se abrem e fluem, graças a Deus. Poxa, Kátia, tô arrepiada. Realmente você falou uma coisa muito interessante, isso do nosso aprendizado. Poxa, maravilha. Graças a Deus. Bom, então hoje, amanhã, nesse folheto, eu vou ler a Sabedoria Hermética e, se der, também de Zoroastro. E aí, tá? Então, são frases pequenas só para a gente estudar, para a gente entender, né? E vamos continuar agora com a energização, né? Que é sempre tão maravilhoso. Hoje nós vamos fazer todas as energizações do alto, junto com os nossos irmãos que energizam o planeta. E nós vamos fazer uma oração, a oração dos pretos velhos, que é maravilhosa. E é exatamente para nos ajudar a fazer essa limpeza linda, esse trabalho que a gente tem feito, que é ajudar e também receber. Vamos à oração dos pretos velhos. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto a legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões, em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno em defesa da verdade e da justiça contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que traduzir na divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida, que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sobre a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas, que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos, que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver
proteger e sustentar, desde que se force a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus, porque fora da ordem doutrinária não há evangelho. Se a gente não vive bem os 10 mandamentos, se a gente não tem o divino, se a gente não usa o divino exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus, como é que a gente vai querer, né? Então é muito importante isso. A Kátia está colocando: a terra ainda muito densa recebe lindos trabalhadores que brilham e trazem mudanças nos pensamentos, nos ambientes, nas percepções. Muito necessário. Colaboramos com parte desses trabalhos, graças a Deus. E agora nós vamos, como todos colaboradores, juntos com os nossos irmãos que estão energizando o planeta, vamos todos pedir bênçãos para as nossas casas, para as pessoas que lá habitam, que frequentam o trabalho. Vamos pedir muitas bênçãos divinas. Vamos pedindo aquela coroa, aquela cúpula de proteção nas nossas casas, nas nossas camas, né? Que se tiver coisas negativas e puder ser retirado, que os pretos velhos, os caboclos o façam. Que se as pessoas estão com problemas sentimentais, de tristezas, que as socorristas venham atender. Que se houver doentes, que as equipes médicas também possam nos ajudar. Ampliando esses pedidos para as casas dos nossos amigos, queridos, entes, pessoas que conhecemos, familiares, e vamos ampliando para toda a população planetária, pedindo bênçãos para todas as casas dos nossos irmãos. Continuando os nossos pedidos, pedimos bênçãos para os locais públicos que caminhamos, frequentamos, comércios, empresas que trabalhamos, hospitais, todos os locais que cada um de nós vai, nas rodovias, nas estradas, nos trens, nos ônibus. Em todos esses locais públicos vamos pedindo grandes limpezas, que sejam retirados os espíritos perdidos e sempre ampliando isso para toda a comunidade e todo o planeta. Vamos pedindo bênçãos para todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, maternidades. Maternidade é sempre alegria, né? Claro que tem os problemas, mas sempre muito lindo receber um espírito que está chegando à carne, mais uma criança, né? Mais um filho de Deus que vem para a carne, para a sua evolução. Nós devemos encarar, quando a gente está terminando a vida, também agradecendo por estar voltando a casa. Mas sempre é um local por falta de muito conhecimento, ainda é um local de muito desespero e muito sofrimento. E isso gera mais aglomerações. Então vamos pedir muitas bênçãos divinas para os hospitais, que as legiões façam uma grande limpeza, retirem esses espíritos que se alimentam do sofrimento dos outros, que as socorristas acalmem os espíritos
doentes que estão presos à cama, que as equipes médicas cuidem também dos médicos da carne, dando bastante intuições para que eles façam a coisa certa, e uma grande proteção para todos os trabalhadores ligados à medicina, uma grande proteção para todos os trabalhadores que trabalham em prol do bem e do bom, mesmo que seja a sua profissão na carne, mas que aqueles que fazem com amor, que fazem com dedicação. Vamos pedir muitas bênçãos divinas. Estou vendo tantas chuvas divinas multicoloridas em todos esses locais que está maravilhoso. Continuando os nossos pedidos, vamos pedir muitas bênçãos nas penitenciárias, nos locais de pranto e ranger dos dentes, e nossos irmãos que estão em zonas de guerras, em zonas de fomes terríveis, vamos pedir muitas bênçãos a todos. Vamos nos elevando, vamos pensando bonito e vamos pedindo a Deus para fazer a fluidificação das águas. A água que é tão necessária à vida e que é um líquido maravilhoso, que bem trabalhado, ele ajuda tantas pessoas, sacia a sede, a fome, tira maus sentimentos, potencializa medicamentos. Então vamos pedir bênçãos nas águas, para a fluidificação das águas dos nossos copos, das nossas jarras, das caixas d'água, as águas dos nossos locais de trabalho, as águas das fontes, aquíferos, das represas, dos rios, lagos, lagoas e mares, as águas das geleiras, das nuvens, das chuvas, as águas dos corpos de todos os habitantes do planeta Terra. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas e que essa água realmente possa produzir maravilhas, seja aqui no físico, seja no astral, porque a água é utilizada também pelos nossos irmãos. Vamos continuando os nossos pedidos, todos juntos, ao redor do nosso planeta. Vamos pedir bênçãos para todos os reinos, o reino material, então a gente fala do mineral, do vegetal, do animal, que todas as bênçãos sejam colocadas, e no espiritual, em todas as faixas da subcrosta, crostas e céus superiores, que todas as bênçãos sejam colocadas e que cada um receba conforme o seu merecimento. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, que tenham muitas forças e oportunidades de ajudar o próximo, de se aprimorar, de aprender e crescer. Vamos pedindo bênçãos divinas a toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados. Pedimos bênçãos aos educadores, aos pais, avós, tios das crianças que estão chegando,
que recebam todas as intuições, que recebam as informações necessárias para ensinar corretamente esse Filho de Deus que está iniciando na carne, para ajudar ao seu crescimento e desenvolvimento. Pedimos também para todos os dirigentes do planeta que pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Estamos martelando isso dia a dia, porque nós precisamos mudar essa consciência. E isso tem de começar a vir também de cima, que eles são os exemplos. Então pedimos muitas bênçãos para todos esses dirigentes do planeta, que sejam menos egoístas e que sejam mais altruístas. Nesse momento maravilhoso, com essa oração e com essa pulsação de energia linda, de amor, vamos puxar tudo aquilo que a gente tem de melhor, do melhor sentimento, a melhor ligação com o nosso Pai. Vamos abraçar o nosso planeta junto com todos esses irmãos, fazendo essa grande corrente de fraternidade, de irmãos, orando em prol do bem e do bom, e vamos jogar toda a energia divina para o nosso planeta, o que cada um puder jogar, para que cada célula, cada molécula, cada cantinho seja imantado, que seja por poucos segundos, mas ele já vai aprendendo essa energia e a tendência é cada vez mais permanecer mais. Então, que não sobre nenhum cantinho do planeta sem receber essa linda energia de amor, de união. A Cíntia colocou: pude acompanhar limpeza intensa nos hospitais, casas, escolas e outros locais. Pude acompanhar vestes sendo trocadas, graças a Deus. A Sônia viu chuvas de bênçãos prateadas caindo. A Judite, graças a Deus, muitos recolhimentos, nossos ambientes com variadas colorações, energias e perfumes. Que lindo. A Kátia, a quantidade de espíritos encaminhados é enorme. Uns saem e outros chegam. Boas ligações e atitudes formam cilindros de proteção. Muitas ajudas ocorrem em atendimentos de hospitais. A Cíntia pôde acompanhar desencarnados em uma sala ouvindo a oração de hoje, graças a Deus. A Kátia, neste lindo grupo que formamos, cada um oferta um tipo de energia para auxiliar o outro irmão necessitado. Corrente firme, brilhante e amorosa, graças a Deus. Ela continua dizendo: quando você pede aos dirigentes, é dito que a humanidade pedirá melhores representantes. Muitos desses irmãos ainda não compreendem. A evolução de cada um é um esforço próprio. A ajuda vem até certo ponto. A Mara Silvia viu que as águas de hospitais foram fluidificadas e dada a vários pacientes, muitas crianças jogando luzes douradas, azul e lilás no planeta. A Letícia viu proteção para os entregadores de bicicletas e a Mara Silvia pretos velhos com grandes trabalhos em casas e lugares de trabalho. Graças a Deus. Maravilhosas mediunidades. Isso que é importante também, o que a gente vê, o que cada um vê, escreve, e a gente vai passando, porque é importantíssimo essa troca. É o ensinar, é o aprender, é o trocar, é o dar e receber.
né? Então isso é bom. Claro que se a gente não falar nada, o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Mas quando a gente pode ilustrar, facilita muito mais e a gente enxerga melhor a imensidão. O seu Oswaldo falava que ninguém tem ideia, nenhum encarnado tem ideia da grandiosidade, da amplitude que um trabalho espiritual faz, um trabalho que trabalha em prol de bem e do bom, atinge, né? Mas a gente vendo cada um falando alguma coisa, a gente está vendo um pedacinho, né? E isso é muito maravilhoso, graças a Deus. Vamos partir para o final do nosso trabalho, agradecendo às legiões angélicas, aos nossos anjos da guarda, os nossos amigos, os nossos conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom aqui do planeta, né? Encarnados e desencarnados. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e, como fizemos no início, vamos agradecer a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. E nós vamos fazer o Sol Espiritual, na página 66 do Orações e Poesias Divinas 1. O Sol Espiritual. Não descambes, alma andante, aos feios vícios. Antes foge, o quanto antes, dos atos imundos. Fora do amor e da virtude forjam-se malefícios, cavam-se abismos, encontram-se infernos profundos. Teu Pai é Deus, o Senhor do espaço infinito. Deles é filho, e tens de ti a marca do amor. Desperta, pois, irmão, para os interiores benditos, seguindo os ensinos do Cristo, do amigo e Senhor. Afasta de ti toda idolatria, vem e caminha, segundo os mandamentos da lei, do código divino. E se a quiseres viva, exemplo de fé já minha. Então vive o Evangelho, doutrina-te, ó menino, graças a Deus. Graças a Deus. E agradecendo muito todas as oportunidades de trabalho, agradecendo muito essa união que todos nós fazemos, que fica forte, que a gente cada dia que passa aumenta essa explosão e essa corrente, esse elo, esperando que o trabalho tenha produzido bem e no aguardo de novas oportunidades, que será amanhã, às 9 horas aqui no Divinismo Perdizes. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Aqui, muitos graças a Deus, gratidão. Realmente, a gratidão que a gente recebe é maravilhoso, né? Difícil, não tem nem como mensurar. Muito obrigada. Gente, esses corações que eu não sei como vocês conseguem colocar tanto coração lindo aí. Até amanhã, gente. Obrigada. Boa noite a todos.